Bom dia, Fridas, Frides e Fridos. Aonde quer que você esteja, saiba que está muito bem ao sintonizar na rádio Frida Rock, Empoderada. Dia 6 de julho de 2023, quinta-feira, 12 horas. Teremos um programa cheio de diversão, poesia e reflexão. Estamos chegando com mais um Mulheres no Ar, um programa feito por elas, para elas. Para ver e ouvir, acesse no YouTube ou o aplicativo da rádio Frida Rock. Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Nesta semana teremos Momento Cleópatra, com Adriana Jorge, autora do livro Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro. Dicas de como dominar a arte de contar histórias e emocionar pessoas. No Momento Poesia, com a maravilhosa poeta Lilian Rocha. Butinaço dessa semana, Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Foi 3 de julho. Faz referência à aprovação da primeira lei brasileira contra o racismo, criada em 1951. Este é um espaço inspirado em pessoas como você, que faz a diferença no mundo. Fica comigo. Siga as nossas redes sociais. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Olá, meus queridos ouvintes do programa Mulheres no Ar. Hoje eu estou aqui com essa minha cara de felicidade, porque eu estou recebendo a querida, a linda, a talentosa Adriana Jorge. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Cláudia. Olá. Boa tarde a todos, a todas, a todes. E a minha alegria também está aqui, né? Também estou sorrindo de alegria por esse encontro que a gente vai ter aqui. E como este é o momento Cleópatra da Adriana Jorge, vai tocar a vinheta. Aqui, Adriana, tradicionalmente a gente começa com uma apresentação, porque pode haver algumas pessoas que ou te conhecem pouco ou não te conhecem. Então, eu já vou imediatamente tocar a apresentação e te fazer uma pergunta ao final para tu responder para a gente. Lá vai. Apresentação de Adriana Jorge. Quem é você? Professora, palestrante, locutora, atriz, escritora. Adriana Jorge é professora, pós-doutora, escritora, palestrante, atriz e locutora. É autora do livro O Pai da Filha, A Filha do Pai. E seu novo livro, Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro. Aprenda a contar histórias de modo estratégico para influenciar pessoas e fazer grandes negócios. Lançado em abril de 2023. Aprendeu com o pai o poder de uma história bem narrada e hoje a autora se dedica a ajudar pessoas por meio de seus livros, suas consultorias e palestras. Seu novo livro é mais um passo no sonho de Adriana de ver vidas sendo transformadas, negócios sendo fechados, e pessoas saindo do anonimato e assumindo o protagonismo da sua própria história. O mundo é feito de boas histórias. Todos os dias nos conectamos e somos inspirados por pessoas, marcas e produtos que sabem impactar com as histórias que nos contam.
Se sua história é o que você tem de mais valioso, se por meio dela que se tem o poder de conquistar admiradores, e se são os capítulos de sua vida que lhe transformaram em quem você é hoje, por que está demorando tanto para aprender a contá-la? Adriana Jorge sabe o potencial de uma narrativa bem contada. Ela é capaz de vender, apaixonar, engajar, construir e remodelar a imagem de alguém. E por isso mesmo quer ajudar você a contar a sua história. Pense em sua imagem que já existe, mas que está escondida aí dentro de você. Talvez escondida debaixo de medos, inseguranças e vergonhas. O que a autora traz nessas páginas é um convite para sair de qualquer sombra de dúvida ou receio. Adriana nos convida a emergir nesse oceano de esquecimento e começar a surfar nas ondas do protagonismo, construindo o seu storytelling. Bombástico! Ao acompanhar as dicas da autora, você aprenderá a dominar a arte de contar histórias e emocionar pessoas. Livrar-se de pensamentos invalidadores e negativos, dando espaço para o seu verdadeiro potencial. Mergulhar na sua história para amarrar pontas soltas e transformar cada nó em um superpoder do seu porquê. Desenvolver o seu processo criativo para se transformar em um storyteller que conquista pessoas e transforma vidas. Seja o narrador poderoso de sua própria história. Ideias extraordinárias. Nesse livro, você será guiado para encontrar o poder que há dentro de sua história e saberá como garimpar ideias extraordinárias de dentro delas. Adriana Jorge, quem é você? Você encontra a Adriana Jorge nas redes sociais. Adriana Jorge, muito obrigada por estar aqui e trazer as suas ideias extraordinárias que fazem dinheiro. Adoro! Já o título do livro, já adoro. Ai, já acho tudo fofo, o livro é lindo. Ai, depois eu li, fiz várias marcações, nem sei se vai dar tempo de falar das minhas marcações, mas marquei várias coisas que eu achei assim interessantíssimo. Mas antes da gente começar essa conversa incrível sobre as ideias extraordinárias, Adriana Jorge, quem é você por você mesma? Eu sou uma pessoa constituída de histórias. Eu tenho consciência que eu sou feita de cabeça, tronco, membros e muitas histórias. E claro que isso é do humano, isso não é próprio meu. Só que eu gosto disso, eu me reconheço nisso. Mas todo ser humano é composto de cabeça, membros, troncos e, poeticamente, com uma licença poética, eu diria que também constituído de histórias. Tudo é história ao nosso redor. Então, eu sou essa pessoa que gosta de se definir assim. E antes da gente começar, eu já trouxe aqui várias dicas da Adriana que estão disponíveis nas redes sociais. Já te agradeço antecipadamente a tua disponibilidade de estar aqui na Rádio Frida Rock Empoderada. Então, nós já vamos começar mostrando teus vídeos, que todos são lindos, eu adoro. Vamos lá. Como toda boa história, as adversidades vividas pelas pessoas tornam suas narrativas autênticas. Eu gosto de dizer que eu uso uma espécie de colar invisível, onde cada conta é uma história. É uma história minha, sobre as minhas experiências, sobre o que eu ouvi, sobre o que eu vivi, e também é uma história sobre os meus antepassados. Estudar o storytelling de uma família ou de um grupo é saber muito mais profundamente sobre você mesmo. Gostou da dica? Então fica aqui no meu perfil e cola nessa leitura. Ideias extraordinárias fazem dinheiro. Aprenda a contar histórias de modo estratégico para influenciar pessoas
e fazer grandes negócios. Muito bárbaro. Então já começa nos explicando, tu vê como o inglês é péssimo, e o que é o storytelling? Assim que diz? Isso, storytelling. O storytelling, o que seria? História e contar. Então, contar histórias. Então, um contador de histórias, aquele... A gente está aqui falando do Sul. Então, aquele que pega o chimarrão e que vai contando um caos, ele faz um storytelling. Ele é um contador de histórias. Só que quando a gente pensa em storytelling para um serviço, para uma marca, ou trabalhar o seu storytelling, que eu chamo de clínica do storytelling, que é uma abordagem mais terapêutica sobre a sua história, a gente começa a reconhecer que na história existe uma intenção. Então, por exemplo, eu estou aqui no seu programa lindíssimo, que você já é uma contadora de histórias, quando conta para as pessoas quem eu sou, quando define quais são os vídeos que você vai botar aqui. Tudo isso é uma contação de histórias. E você tem uma intenção. É isso que é estudar o storytelling. A maneira que você escolheu meus vídeos, a maneira que você me apresentou, a maneira que você conversou anteriormente comigo nos bastidores, tem uma intenção, que é fazer com que a nossa conversa mostre a importância de estudar a sua própria história, ou a história do seu serviço, do seu negócio, do seu projeto artístico, reconhecer a importância da história dos nossos ancestrais, reconhecer a importância da nossa capacidade de comunicar. Então, tudo vai se constituindo não só por entretenimento, mas eu tenho uma intenção de comunicar, de ensinar, por exemplo, você tem uma causa, né? Mulheres no ar. Então, você tem uma causa de chamar a atenção para o poder do feminino, para a discussão feminista, para uma série de coisas que você tem aqui na missão desse programa. Isso é uma causa. Então, o seu storytelling vai apresentar essa causa para quem está ouvindo e você vai defender essa causa. Como? Contando histórias, narrando, decidindo cada aspecto do seu programa, que no final do programa as pessoas vão entender a história mais ampla dessa entrevista. Então, para separar um pouco, sem separar o que é um contador de histórias, é que no storytelling, ligado a vender mais, a passar num edital, um projeto artístico, para passar numa seleção de trabalho, para fazer uma palestra, para comunicar uma mensagem importante, esse storytelling, ele estuda a intenção, o objetivo disso. Entende? Então, é por aí a diferença. Então, para quem está chegando agora, nós estamos aqui hoje no Mulheres no Ar, recebendo a incrível Adriana Jorge, escritora, multiartista, professora, locutora, enfim, pessoal. Fica aqui com a gente que você tem muito a aprender. A Adriana lançou agora em abril, o maravilhoso Ideias Extraordinárias, que fazem dinheiro. Isso eu adorei, porque às vezes as pessoas parece, né, Adriana, a gente precisa tanto, mas que tem um certo medo assim de dizer que a gente quer mesmo é ganhar dinheiro, pelo menos algum dinheiro. Você sabe que tem uma coisa bonita, Cláudia, quando eu recebo as pessoas em função do livro e elas querem muito aprender a vender. E aprender a vender nada mais é do que se assumir no mundo. O que eu tenho que interessa a Cláudia e que eu posso vender para a Cláudia e melhorar a vida da Cláudia. Portanto, que narrativa eu uso para tocar, para fascinar, para apaixonar, para persuadir, para atrair a Cláudia? Então, vamos imaginar aqui, Cláudia, que eu tenho um projeto artístico que eu gostaria que você me entrevistasse no próximo programa, tá? Então, o que eu vou te dizer?
Como eu vou vender esse programa? Eu tenho que vender a minha ideia para que você consiga entender que ela também vai te trazer benefícios. Por isso, aprender a narrar e ter ideias extraordinárias é poder, é dinheiro, é você ser aceita num determinado trabalho, empresa, edital, seleção, porque você sabe tirar proveito dos pontos positivos, dos pontos mais fortes do seu projeto e dar a eles um lugar fascinante. E aí, para isso, você precisa aprender a contar a transformação do seu serviço, do seu produto ou do seu negócio. O que ele muda a vida da pessoa? O que ele é diferente dos outros produtos ou dos outros serviços ou dos outros negócios? O que essa rádio tem de tão única? E tem, porque cada um é cada um. Então, ela tem uma coisa que é da combinação das pessoas que estão aqui coordenando, dirigindo e, enfim, transmitindo esses programas todos. Existe uma coisa que é única de vocês. Então, é preciso saber narrar isso. E isso é poder e é dinheiro porque você se destaca. Não é uma questão de gatilho, vou falar isso porque isso vai atrair. Não. É você conhecer quem está ali do outro lado, ouvindo a rádio, a história de quem está ali ouvindo a rádio e o que a sua história, a rádio e as pessoas que trabalham aqui, se conecta com essa história. Aí você vai criando uma narrativa de poder. Percebe? Tem um caso no livro... Não, eu já estou aqui, ó, pessoal, anotando tudo. Tem um caso aqui no livro que eu acho interessante, que é de uma pessoa que estava abrindo um brechó. E ela estava excluindo uma parte da história que é importantíssima, que a avó dessa pessoa fez um trabalho social para agasalhar pessoas no inverno, que foi muito importante no bairro, na época em que ela estava viva. Isso precisa estar no storytelling do brechó dessa pessoa. Porque isso faz parte da história que levou o meu cliente a abrir um brechó online. E, no caso, foi um case, né? Que eu fiz a mentoria dele, fiz a supervisão dele, da narrativa dele. Então, ele precisa entender que a narrativa dele não começa só nele. E ela não se esgota nele. Então, não começa nele, existem coisas anteriores, e não se esgota nele. É na direção do cliente. É sobre o cliente. No caso aqui, é sobre o ouvinte. É sobre quem vai nos assistir. A gente monta uma grande cena, somos mágicos, ilusionistas, criando uma narrativa para tocar, para fascinar, para criar fidelidade ao programa, mas sempre para tocar os nossos ouvintes. Estou usando aqui o exemplo da rádio, tá? Sim, ótimo. Estou adorando ouvir. Eu estou te ouvindo bem, tá? Só para ver se tem algum delayzinho, mas eu estou aqui. Então, vou rodando, Adri, porque eu separei um monte de coisa linda tua, então eu vou rodando aqui. Não sei exatamente aqui, e quando eu baixo o vídeo eu perco o título, mas a gente foi tudo que eu selecionei exatamente como tu disse, tentando passar essa visão bem geral para os nossos ouvintes desse teu trabalho, que é muito complexo e não cabe num programa, né? Então, vamos lá. Eu estava tomando banho e me lembrei de uma história que me deu uma vontade de contar para vocês. Eu, quando fiz uma viagem para a Índia e cheguei em Rishikesh, eu fiquei completamente encantada pela cidade. Tem uma ponte que atravessa de um lado ao outro e passa embaixo a Ganga,
ou Ganges, como a gente conhece. E assim que eu cheguei na cidade, aquela profusão de cores, vaca, macaco, gente, tudo ao mesmo tempo, me deu uma vontade assim louca de deixar as coisas no hostel, num quarto que eu dividia com colegas, e ir pra rua. E foi o que eu fiz. Só que eu não me dei conta que eu deixei telefone, o celular, o meu passaporte, carteira e qualquer endereço, qualquer coisa do hostel, porque eu só cheguei e deixei e não prestei atenção. Aí eu cheguei a pensar assim, talvez seja melhor voltar. Mas eu pensei que nada, liberdade, tranquilidade, eu só vou até ali. E fui, né, usando o meu inglês, mímica, desenho, e um dos vendedores daquele comércio local ali, daquelas ruelas, disse pra mim que tinha uma moto que podia me levar do outro lado da cidade. E eu achei aquilo muito legal. E fui. Cheguei a pensar, isso não vai dar muito certo. Mas aí eu pensei, não, para. Vai, você tá na Índia. E quando eu cheguei do outro lado da ponte, eu dei bye e segui. E eu ia entrando nos lugares porque me chamava a atenção uma pessoa que estava na porta, por um cheiro. Eu fui no fluxo dos meus sentidos. Só que ficou tarde e eu tinha que voltar. E eu me dei conta que eu não sabia voltar. Bateu aquele arrependimento, porque eu não precisava ter feito isso. Mas eu pensei, não, eu conheci tanta coisa. E eu cheguei perto de uma lojinha que tinha sari e pedi ajuda, já com uma certa aflição, para a vendedora. E ela me fez viver uma das experiências mais ricas que eu podia ter vivido ali naquele lugar. Ela tentou me entender, não entendia, eu tentava dizer mais ou menos como é que era o hostel, mas aí eu comecei a ver que na verdade eu não sabia nada, porque o fato de dizer que tinha uma parede preta e uma outra laranja não significa nada. Até que depois de tanto tentar, ela me perguntou o que eu tinha visto da varanda do hostel, ou de uma janela, porque ela sabia que tinham paisagens lindas. E aí eu disse para ela que eu tinha visto uma construção muito diferente. E eu, mais ou menos, consegui descrever para ela isso. E aí ela me levou para esse lugar, e aí a gente viu, da varanda desse lugar, mais ou menos a direção que eu estava, e eu consegui ver o hostel. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Quando a gente muda uma perspectiva, a gente se perde. Esse tempo de se perder é um tempo de esvaziamento. Quem sabe a gente não pode preencher de coisas novas. Foi assim que eu conheci essa pessoa que até hoje eu converso. Interessante porque perder o controle nessas circunstâncias é abrir o espaço para aprender novos mapas, novos idiomas, novas formas de se localizar e de se encontrar. É muito bom não saber qual é o vídeo que vem e ver a sua escolha, o seu recorte, o seu olhar, né? Obrigado, Ada, obrigado por apoiar essa minha desorganização, mas é que eram tantas coisas que eu ia olhando e ia salvando. Eu não diria jamais que é uma desorganização. Eu agora vou em cima disso, do que você falou e do vídeo que você me mostrou. Você seguiu o fluxo dos seus sentidos. Exato. Então, se você começa a organizar muito, talvez você corra o risco de fazer tudo sempre igual, que é aquilo ali que aconteceu nessa história, né? Ao me perder, eu descobri outras formas de fazer, outras formas de estimular meus sentidos, porque realmente eu não teria tido essa ideia, tá? Então, o que eu vejo do outro lado é onde eu estou. Portanto, basta agora eu olhar pelo Ganges, né? Porque estava numa outra ponta do Ganges. Basta eu olhar para mais ou menos eu me localizar. Pois então, se a gente só usa as nossas certezas, as nossas formas de fazer o que a gente sempre faz, a gente não descobre outras potências. Ao contar uma história como essa, claro que quando eu contei, eu já estava pensando no storytelling, né? Então, o que eu queria com essa história? Gente, a gente precisa se perder, a gente precisa se esvaziar, a gente precisa recomeçar para aprender de novo, para aprender de outra forma.
E aí o processo criativo, ele fica muito mais potente, que é como uma criança. Eu não conheço nada, então eu tenho curiosidade de tudo. Então eu já estava na Índia, eu já estava aberta, eu já estava receptiva, eu não tinha referência. Tudo é muito diferente, costumes, cheiros, tudo, tudo. Você fecha os olhos, vai dormir, nossa, não para de produzir imagem, né? De olhos fechados, sonhar também. Então, ali, quando eu coloquei esse vídeo, eu queria chamar a atenção de que uma boa história de viagem carrega o outro para viajar junto. Então, talvez, Cláudia, você tenha feito todo esse caminho comigo enquanto você escutava essa história. Então, olha o poder de uma história de viagem, né? Eu estava trabalhando naquela época, várias pessoas de turismo estavam conversando comigo por conta da viagem, por conta de um livro, de uma organização de um livro que eu participei na época, e a gente começou a falar do poder de você narrar uma viagem, narrar um episódio de uma viagem, e isso interessa bastante para as pessoas de turismo, e provocar o desejo de fazer aquela viagem real, né? Ou se deliciar com todo o conteúdo educativo, digamos assim, dessa experiência. Mas não saiam sem passaporte, sem dinheiro, sem nada, não. A ideia não é essa. Mas já que aconteceu, né, aproveite, mas realmente não indico. Então agora vou passar mais um, que é bem assim, para quem está chegando agora, nós estamos aqui no Mulheres no Ar, recebendo Adriana Jorge, escritora do incrível livro Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro. Vamos ver o que vem agora. E até para mim, Adriana, é surpresa também. Tive a honra de ser mentorado pela Adriana Jorge. Foi um processo muito difícil no começo, porque eu tive que romper uma série de barreiras. Nos primeiros momentos, você já se conecta com o processo e você acaba resgatando o seu poder pessoal. A Adriana consegue pegar de cada um de nós, no meu caso, conseguiu pegar de forma absolutamente extraordinária e profunda aquilo de mais valoroso que eu tinha para dar. Adriana Jorge é aquela pessoa que te pega pela mão e vai te mostrando como o seu caminho, na verdade, ele é um caminho de muitas realizações. Eu estou muito feliz porque as pessoas que estão aqui são pessoas que foram mentoradas por mim, mas principalmente eu estou feliz porque elas estão colocando em ação o poder da sua narrativa. Então é um momento de celebração minha, mas é também um momento de celebração dessas pessoas. Ai, que momento lindo! Conta aí pra gente. Esse foi o lançamento em São Paulo. O livro teve 3 lançamentos, né? Aconteceram 3 lançamentos. Em São Paulo, na livraria da Vila, na Vila Madalena, que foi esse, em abril. Aqui em Porto Alegre, na PUC. E no Rio de Janeiro, agora, na livraria da Travessa, em Ipanema, agora, dia 16 de junho. Então, a gente acaba fazendo uns recortes com as pessoas, porque é o storytelling do lançamento também, né? E eu acho que a ênfase da pessoa que estava ali filmando, porque eu deixo a pessoa bastante livre quando ela vai fazer esse tipo de coisa, porque me interessa saber qual é o olhar que ela tem sobre a história que ela está vendo ali eu contar, foi essa ênfase em relação ao fato de que aquelas pessoas que estavam ali, elas eram pessoas que estavam botando em prática o método do storytelling bombástico que está no meu livro. Ou elas estão participando da clínica do storytelling, que é uma abordagem mais terapêutica sobre a narrativa. E aí, o que eu tenho para te dizer sobre esse vídeo? Esse vídeo, ele assume que eu tenho uma causa. E eu vou te contar aqui, né? Porque toda mulher é um pouco Leila Diniz, né? Como já diz a música da Rita Lee.
toda mulher é revolucionária, né? Ou ela tem o ímpeto de ser revolucionária, o desejo de ser revolucionária. E nesse mundo machista, ela é uma grande guerreira mesmo, embora a gente não queira lutar tanto, né? Mas é inevitável que isso aconteça. E a minha causa é que o maior número de pessoas que eu possa ter contato se sintam encorajadas de contar a sua história, de contar a sua história profissional e valorizar a sua história profissional, valorizar a sua história pessoal, valorizar a sua árvore genealógica narrativa, que eu chamo, entender dos seus antepassados, entender das suas histórias anteriores e escrever o seu livro, escrever a sua palestra, a sua comunicação, o seu e-book, ensinar o que sabe, mas a partir de uma narrativa potente, poderosa. Não é ficar falando das dificuldades ou dos sofrimentos, não é isso. É o quanto isso pode proporcionar uma transformação para outra pessoa e o quanto isso ajudou a você ser quem você é hoje. E não se trata de jeito nenhum de um discurso de meritocracia, tá? Quero deixar isso bem claro. Então, é perceber as pérolas que tem na sua história, que honram e muito as pessoas que vieram antes de você, e é legal você conhecer isso, para você não achar que a vida está começando em você, nem o mundo está começando na sua geração, né? Eu acho isso muito importante do ponto de vista da consciência histórica das coisas, e entender como contar uma história que fascine o outro, que vá persuadir o outro, logicamente, com ética e comprometimento, mas que vai fazer com que a pessoa escolha o seu projeto, o seu negócio, o seu serviço. E, geralmente, as pessoas que se aproximam de mim, eu tenho muita felicidade disso, são projetos incríveis, são negócios incríveis, são serviços incríveis, são ideias realmente extraordinárias. O que falta é a pessoa entender por qual causa ela luta, né? A favor de quem ela está lutando. E aí, quando eu digo lutar, não é no sentido violento, é no sentido de persuadir, de criar uma narrativa poderosa a ponto de fazer com que outras pessoas se beneficiem daquilo que você quer comunicar, né? E aí eu acho que esse vídeo fala um pouco disso. Eu tenho uma causa, eu quero que o maior número de pessoas possam usufruir disso. Começando pelo livro, sim, começando por aqui, mas tem outras formas também de ter acesso a mim, porque tem masterclass gratuita, tem palestra, tem meus contatos, e aí entender o que você quer desenvolver. Você tem condição de desenvolver. Porque geralmente as pessoas estão procurando fora, elas não olham para dentro. Elas estão sentadas em cima de um tesouro com um pirizinho na mão pedindo uma moedinha. E elas estão sentadas exatamente em cima da sua história, né? Então, perceber a potência que tem no projeto, na história, enfim, naquilo que ela está desenvolvendo. Eu acho que esse vídeo é isso, viu, Cláudia? Muito bom, Adri. Vamos seguir aqui. Eu tenho recebido no meu direct muitas pessoas me perguntando o que fazer com pânico de falar em público. O medo de estar em cima do palco palestrando para um maior número de pessoas. Geralmente essas pessoas estão crescendo profissionalmente e se sentem bloqueadas com esses novos desafios. O que vamos parar para pensar é normal que você, ao crescer profissionalmente, você vá atingir um maior número de pessoas. Inclusive é o que você espera também. Então vamos tentar, não digo resolver em uma publicação, mas te ajudar nos primeiros passos. Primeira coisa, não é sobre você, não é sobre o apresentador ou sobre o palestrante, é sobre a mensagem que esse palestrante está transmitindo. Ou seja, a gente vai tirar o foco do apresentador e, portanto, do nervoso em relação a isso, para colocar no propósito o que você está fazendo ali. Você passa a fazer parte do todo. Você não é a peça principal, mas você é uma parte dessa engrenagem que é a transformação dessas pessoas ou impactar
com a mensagem, com aquele conteúdo, a vida das pessoas para que elas possam agir diferente. Entendeu? Vamos continuar nas próximas publicações. E eu quero dizer o seguinte, eu só quero fazer um comentáriozinho, que eu me identifico muito com essa tua fala. Pena que eu não te conheci antes, porque quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer um curso para palestrantes. E aí o final do curso culminava com uma palestra que ia circular pela cidade, enfim. Eram 3, eu e dois adolescentes, né, 2 rapazes. Então, um ia falar sobre a parte da filosofia, outro sobre a parte da ciência e outro sobre a parte da religião dentro da doutrina do espiritismo. Adri, eu me preparei o curso todo, eu estava linda, estava me achando assim poderosa. Quando chegou a minha vez de falar sobre a filosofia, querida, me deu um congelamento, um branco total, e eu não consegui fazer. Então, a minha primeira palestra eu não consegui fazer. Então, quando eu ouvi aqui tu falando ali, eu me identifiquei total. As pessoas realmente têm, né, muito medo de falar em público. Muito, muito. Tem nome para isso, é glosofobia. As pessoas têm uma estatística, aliás, tem até ali certinho o link no meu livro, tem uma estatística que ela continua atualizada, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Porque sim, né? A pessoa pensa, morreu, acabou. Agora falar em público eu vou continuar ali, vivendo aquela tensão. Uma coisa que realmente ajuda é a gente entender que não é sobre a gente. Pode parecer que é sobre a gente, mas não é. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui da rádio. Qual é a minha intenção principal? É fazer com que o nosso encontro divulgue a rádio primeiro. Mostre como Mulheres no Ar é um programa legal, convida pessoas muito diferentes. Eu estou sendo convidada, está sendo um prazer estar aqui, divulgar o meu trabalho, o meu livro, as coisas que eu faço, as mentorias, palestras, mas fazer com que as pessoas se sintam na nossa conversa. Essa é a minha intenção. Para que a gente está gravando aqui, né? Mas quem vai assistir possa pensar assim, poxa, eu me senti ali com elas, eu me identifiquei com isso, eu fiquei curiosa com aquilo, eu vou fazer uma pergunta para a Adriana lá no Instagram, eu vou fazer uma pergunta para a Cláudia, eu vou assistir o próximo programa Mulheres no Ar. Quando eu tenho isso na minha atenção, no meu foco, então, assim, se acontecer, né, tomara que não, mas de dar a internet ficar instável, eu consigo voltar. Porque eu não estou voltando preocupada comigo. Eu tenho uma intenção clara, eu tenho um objetivo nessa cena. Vamos falar aqui agora como atrizes, né? Eu tenho um objetivo nessa cena. E o objetivo não é será que meu cabelo? Será que meu óculos? Será que... Isso foi uma coisa que foi preparada antes ou não foi preparada, agora já era. Agora a cena começou. E eu preciso que as pessoas se sintam aqui dentro com a gente. Então, isso já diminui bastante o nervosismo. Porque é como se você dissesse assim, Cláudia, vai lá e atravessa a cozinha. Aí você, meu Deus, como é que eu vou atravessar? Como é que... Isso é uma coisa. Outra coisa é, Cláudia, vai, atravessa a cozinha, enche um copo de água e volta. Você tem uma intenção, você tem um objetivo. Não se trata mais de se sentir olhada por todo mundo. Mas existem outras coisas que ajudam também, né, Cláudia? Ensaiar, né? Isso ajuda bastante. Ter, assim, a ideia principal e central, porque se você esquecer, você improvisa. As pessoas não sabem como foi o seu ensaio. Então, o que você entregar é a única coisa que existe, né? Ensaiar para outras pessoas que você confia, que você realmente acha que é interessante, mostrar que não são pessoas que vão te botar para baixo, pelo contrário, são pessoas que acreditam no teu trabalho.
E, acima de tudo, pensar o que eu estou transformando as pessoas que estão me ouvindo, o que eu estou impactando, o que eu estou provocando, o que eu estou contribuindo. Esse é meu carro-chefe. Se é fazer com que as pessoas comam comidas vivas e saudáveis, isso é a única coisa que eu não posso perder. A ordem das coisas, isso eu posso improvisar, mas a minha intenção principal é fazer com que elas comam comida saudável. Estou dando um exemplo, né? Fazer com que elas escutem e conheçam muito mais as mulheres no ar. Então, o foco é outro. É quase agora voltando ao vídeo anterior, é quase como estar no lugar perdida e olhar para o outro lado. Você não se perde se você está em você, né? Você sabe o que você está fazendo ali. Não, e a gente não combinou, mas olha como vai ter tudo a ver o que é o próximo comentário. Defende isso, a narrativa bem contada. Quer dizer, isso é uma espécie de estratégia? Sim, então, hoje a gente sabe que a pessoa compra um produto, ela vai aderir a uma marca, ela vai defender um negócio, porque ela sabe aquela história. Quer dizer, tu acha que o produto acaba sendo impactado pela história? Exatamente, pela história, pela promessa de transformação que ele vai oferecer. E isso tudo junto cria uma causa. Eu estava até olhando, Cláudia, aqui assim para ver se eu achava para mostrar, mas não está aqui. Eu tenho um bom exemplo para isso. Uma vez eu estava numa exposição e tinha assim mini bonequinhas muito bem feitinhas, costuradinhas assim, ó, tamanho, sei lá, tamanho do meu polegar. E elas tinham um valor considerável. E todo mundo estava comprando. E eu peguei a bonequinha e aí eu li a história. A história de mulheres numa região do Brasil que costuram para sustentar famílias inteiras e que agora essas bonequinhas estão indo para o exterior e que elas estão simplesmente transformando a vida de uma pequena cidade, que na época estava recebendo saneamento, luz elétrica, tudo pela primeira vez. Tinha o nome das pessoas. Então, eu não estou mais comprando uma bonequinha muito bem costurada, muito bem feita. Eu estou comprando uma causa. Então, o poder dessa causa, elas poderiam costurar outras coisas que as pessoas ali vão comprar, né? Porque elas sabem o valor que está agregado naquele projeto. Então, se eu me identifico com mulheres no ar, e eu sei da importância de que as mulheres tenham voz, que tem um rádio para mulheres e que as mulheres estão por detrás, que estão nos bastidores, que estão organizando as coisas, eu tenho uma causa. Uma causa importantíssima. E mais, uma causa que tem parceria e reverberação. Porque existem muitos apoios, patrocínios, justamente para isso. Então, é importante, na hora de você apresentar alguma coisa, isso tudo está respaldado por um storytelling que é da importância e do diferencial daquilo que você oferece. Né? Veja, tem um outro case no livro de uma moça que ela perdeu o pai e numa doença bastante específica e tal, e por uma coincidência ela trabalhava com medicação para uma grande empresa de remédios. E ela foi descobrir que aquilo que era muito doloroso para ela e que ela queria excluir do storytelling dela, da narrativa dela, no momento de seleção, era um diferencial. Ela conhecia muito bem a dor das famílias que passavam por aquilo. Ela conhecia muito bem uma série de decisões difíceis que foram tomadas durante o processo. Então, na hora que ela foi defender aquele produto daquela empresa onde ela ia trabalhar, ela humanizou o processo de oferecimento do produto.
E ela ia tirar isso da narrativa. Então, olha a importância da gente aprofundar aquilo que a gente está contando, aquilo que a gente acha que é o nosso currículo, e começar a perceber que não se trata só de formação, se trata de repertório de vida. E olha a notícia boa, quanto mais velho a gente fica, melhor é o repertório, né? Para quem cuida da sua saúde mental, é melhor o repertório. Então, para quem está chegando agora, esse é o Mulheres no Ar. Nós estamos aqui com a queridíssima Adriana Jorge, falando sobre o seu livro Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro. Mas, na verdade, a Adriana está aqui hoje nos dando uma aula, que eu estou adorando ouvir. Espero que os ouvintes e as ouvintes que estão nos ouvindo também sintam esse mesmo sentimento. Então, vamos adiante. Quando você pensa em storytelling, você pensa em contação de histórias. E a primeira coisa que você vai ouvir é que as narrativas são importantes para o ser humano. O ser humano precisa de ficção. O homem na caverna pintava as paredes, dançava, representava, contava histórias. Mas a gente pouco pensa quando começa a nossa história. A partir do nascimento, pode ser? Não. Muitas vezes uma mãe, uma futura mãe, tá lá grávida e tá todo mundo ao redor. Ah, vai se chamar fulano em homenagem ao avô, à tia, vamos juntar os dois nomes, vamos homenagear um artista. Enfim, ali já começam as narrativas. O desejo das pessoas já vai se constituindo como uma narrativa. Portanto, pensar sobre isso é importante. Imaginar como que essa narrativa está sendo criada é importante. E aprender isso é poder. Cláudia, tem 2 aspectos aí que eu acho que seriam interessantes a gente elencar aqui nesse programa, que para mim está uma delícia, porque você me deixa muito à vontade. Divulguem esse programa. As Mulheres no Ar e a Cláudia Machado merecem. Olha só, primeiro, a gente antes de nascer, a gente já tem uma história. Às vezes, antes da mãe estar gestando. Quando eu tiver um filho, uma filha, vai se chamar Maria, vai se chamar João, vai se chamar Maria João, porque é uma homenagem ao meu tio, ao meu avô, à minha avó, e carrega todo o aspecto também de semelhança. Aí quando... Ah, mas você tem o nome da sua avó, mas você parece com a sua avó mesmo. Então, vai se criando uma narrativa que vai impregnando de referências para a gente muito antes da gente nascer. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, depois de um número X de gerações, a nossa história acaba. A nossa história é esquecida completamente. Então, lá para o tataraneto, mais ou menos, ele pode ter o nosso nome, ele pode ter uma característica nossa, mas ele não consegue mais identificar a força daquela história. Então, se por um lado a gente já carrega referências, por outro lado, a nossa história um dia vai ser esquecida. Então, por que a gente não pode ressignificar a nossa história enquanto a gente está vivendo? Se um dia ela vai ser esquecida na sua força, né? Por que a gente não pode, ao viver, ressignificar a nossa história, reestruturar, recontar? Então, acaba que, por mais que a gente valorize o passado e respeite a promessa de futuro, a gente só tem o presente. E esse presente de narrativa, essa narrativa do presente, ela te permite muita liberdade se você se assumir como narrador. Então, vou falar até uma coisa assim bem pessoal, né? A minha avó gostava de olhar para mim e dizer assim:
minha neta, como você parece comigo? E aí eu era criança, assim, minha avó tinha um gênio bem forte, né? E eu dizia assim, não, vó, eu só pareço fisicamente com você. E aí ela ria, né? Ela tinha um gênio. Essa era uma mulher no ar mesmo. Então, eu já me ofereceram isso, né? Que bom que é uma faceta da minha avó que eu gosto muito, que é dessa mulher porreta, dessa mulher que não tem tempo ruim, ela vai realizar. Ela era cheia de ideias extraordinárias, absolutamente realizáveis e que faziam dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso ficar presa só nisso. Se eu estou vivendo alguma coisa no presente, eu não preciso só das referências do passado. Eu posso criar a minha narrativa. Porque ela é importante para mim no aqui e agora, para o meu filho, para o meu neto. Depois, o ego se dilui. E essa história vai ser esquecida. Então, vamos celebrar o presente. Vamos celebrar aquilo que a gente pode aqui, hoje, agora. Esse sentimento de degustar, né, o presente. Então, estamos aqui com a Adriana Jorge, no programa Mulheres no Ar. Estou adorando, adorando. Agora eu separei um outro momento aqui para gente. Tu acha, Adri, que fica ruim se a gente permanecer tocando os vídeos que eu estou tirando e colocando, mas acho que vou parar com isso. Tu acha que fica ruim? Podemos permanecer? Pode. Então tá. Oi, eu sou uma inteligência artificial e vim aqui te dar uma dica inteligentíssima. Dia 27 de abril, às 19 horas, na Livraria da Vila, vai ter o lançamento de Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro. Você vai aprender a contar de modo estratégico a sua história para influenciar pessoas e fazer grandes negócios. Anota, não perde, eu te espero lá. Adorei, adorei, Adriana, essa eu adorei. Eu tenho uma novidade. Essa era uma chamada para o lançamento, né, do livro, e eu adoro brincar, né? Então, se a narrativa é uma possibilidade da gente se reinventar, por que não brincar com a inteligência artificial? Por que não brincar com um quadrinho, com desenho, com a representação mais lúdica possível de um assunto que é lúdico, mas que também é profundo, que também é desafiador. Mas eu quero te dizer aqui, de quase primeira mão, mas pelo menos depois do lançamento é a primeira vez que eu estou falando, que eu estou escrevendo histórias em quadrinhos com o ilustrador Iago Fontoura. E a gente vai contar a história da Jorge, que é uma justiceira que vem do livro, né, que vem muito das histórias dos adultos com dificuldade de falar em público, se sentindo perseguidos por uma série de características na infância, bullying, etc. Então, eu criei o texto, estou tendo toda a parte da criação, dos desenhos, dos quadrinhos com Iago Fontoura, e a gente vai contar a história da Jorge, tá? Que é essa personagem que teve a sua origem no livro Ideias Extraordinárias, mas que vai falar diretamente com adolescente, com pré-adolescente, ali entre 9 até um pouco mais. Então, você ter escolhido esse vídeo, eu acho que você se conectou com o meu lado mais travesso possível. Não, e a gente já abre aqui o espaço. Assim que tu fizer o lançamento, a gente já está aqui esperando, ansiosa. Aí tu já vem aqui mostrar para a gente, vem lançar aqui com a gente, vem contar essa nova história. Parabéns, Adriana. O que eu então, mais vamos fazer um lançamento digital com Mulheres no Ar. Genial, genial. O que eu mais admiro é essa tua potencialidade de ser empreendedora, né?
Eu sei que tu faz inúmeras coisas, e essas inúmeras coisas têm conexão e, ao mesmo tempo, são coisas bastante diversas, né? Então, eu diria que isso que tu tem, assim, tu é multifacetada nessa tua criação. E agora, uma história em quadrinho, a gente já amou a ideia. Já achei bárbaro e estamos aqui, sim, para fazer essa promoção, enfim, do que a gente puder. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Eu estou adorando, né, Adriana? Quando tu cansar, tu fala, porque eu estou amando. Não somos constituídos de cabeça, tronco e membros. Eu vou me dar essa licença poética para te dizer que nós somos constituídos de cabeça, troncos, membros e muitas histórias. Histórias que nos atravessam o tempo todo. Vou te dar um exemplo. A gente acorda de manhã e aí a gente vai fazer higiene pessoal. Quem trabalha em casa fica em casa. Quem tem que trabalhar na rua, vai pra sua agenda. E encontra uma pessoa. E essa pessoa vai te contar histórias. E nesse encontro você vai aumentar a sua potência. É um encontro alegre ou é um encontro triste. Você vai cair e daqui a pouco você está lendo um livro, ouvindo uma música, comendo uma coisa gostosa, tendo uma memória, uma lembrança, uma recordação. Tudo isso está ali no seu dia e você vai se constituindo daquelas narrativas. Quando você chega em casa e você vai dormir, você já não é o mesmo que acordou. Você é atravessado por tudo isso. Portanto, eu digo, nós somos cabeça, tronco, membros e muitas histórias. É isso que tem no livro. Ideias extraordinárias fazem dinheiro. É uma maneira de você aprender de modo estratégico a influenciar pessoas, a fazer grandes negócios, levando isso em consideração. Muito bem. Cláudia, imagina que a gente escuta história o tempo inteiro, né? Fofoca é uma grande história, né? Que tem o segredo, tem aquilo que eu não quero contar, aquilo que ninguém pode saber, né? Aquilo que eu reconto do meu jeito, que não necessariamente as pessoas vão considerar. Então, fofoca é uma história. A história do seu dia, a história que estão te contando com alguma intenção para que você faça alguma coisa. Mas também tem as histórias que nos fazem muito mal, que nos entristecem. Então, quando você vai estudar um storytelling com profundidade, seja na clínica do storytelling ou até mesmo no storytelling bombástico, se aprende algumas coisinhas que podem ser muito boas para a gente sobreviver às relações tóxicas. Como, por exemplo, te contam uma história sobre você mesma e se você não tiver muito afiada em quem é você nessa história, você vai comprar uma história que nem é sua. Então, vai aqui uma dica. Pergunte o que aquela pessoa que está te contando uma história que não condiz com a verdade ou com aquilo que você considera justo, correto, verdadeiro. Quem ganha o que com isso? O que ganha? Porque aí a gente vai se colocando no lugar de também poder narrar. De não só aceitar uma verdade do outro. Olha, aqui a gente não pode fazer desse jeito. É quem ganha com isso. Por que isso? E aí a gente vai saindo dessa situação de subserviência, de aceitação, de repetição. Então, quando você trabalha o storytelling, você não trabalha só uma questão para o externo, você está trabalhando muito profundamente o seu interno. Então, você fica com seus ouvidos muito mais aguçados para aquelas verdades que de verdade não tem nada, são umas mentiras requentadas, né? E aí eu estou me referindo principalmente ao machismo. Você começa a desestruturar esse discurso, a inverter, né? A transgredir. E, para isso, você precisa exercitar a sua escuta. Não é só uma questão de contar, é uma questão de escutar e perceber as intenções. Então, os encontros entristecedores que eles vão acontecer, inevitavelmente eles vão acontecer, porque a vida é cheia de alegrias e tristezas, mas a gente não precisa ficar tão submetido a uma história que querem contar da gente, mas que não nos diz respeito, né?
Então, nós Bem estamos pisado aqui com a agora. Adriana Jorge falando. Não, e aí eu fico aqui, em vez de conduzir o programa, eu fico aqui assistindo. Mas tudo bem. Estamos aqui com a Adriana Quem sabe, Jorge, né? queridíssima, Mas são mulheres falando. no ar, a gente tem direito a esse storytelling. Falando sobre o seu livro Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro e mais, pessoal. Ela está aqui mais do que falando sobre o livro, ela está aqui dando dicas preciosas, são lições que a Adriana está hoje aqui compartilhando com a gente. Eu estou verdadeiramente encantada e vamos seguir com os vídeos de Adriana Jorge. Essa pergunta vale milhões. Como é que você vai persuadir o seu cliente? Como é que você vai conectar com o seu cliente? Você precisa conhecer a jornada do seu cliente. Você precisa conhecer da dor do seu cliente, do desejo do seu cliente e fazer uma relação direta com a sua dor, com o seu desejo, com o seu serviço, com o seu negócio, com o seu empreendimento. Como fazer esse desenho? Isso é storytelling. Como fazer esse desenho, Adriana? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver rapidamente, né, um exemplo. Vamos continuar na rádio, né? A rádio, você estava me contando um pouquinho antes que é uma mulher, né? Da Frida Lee, né? Miriam Smiley, isso. Isso, do grupo Frida Da banda Lee, né? Frida Lee, isso. Então, ela tem uma intenção, ela tem uma causa, ela tem uma história de empatia para dar visibilidade para as mulheres. Primeiro, porque ela é mulher, e depois, porque ela quer isso para muitas mulheres. E ela quer atrair mulheres que também tenham esse ímpeto quando escutam um programa. Então, o programa precisa ligar a sua intenção, a sua natureza de agregar mulheres e de que esses programas aqui isolados, mas quando juntos, eles vão criar outros projetos. Eles podem ter, inclusive, uma natureza política, uma natureza política, no que eu me refiro, não é partidária, é política, de ação política, uma natureza empreendedora, se vocês juntarem essas mulheres com essas características. Então, vocês precisam conhecer o que elas precisam, o que elas desejam, o que vocês desejam e têm para oferecer, o que vocês oferecem e transformam a vida delas, e criar novos desejos. Não só o que se deseja e se sabe, mas criar novos desejos. E aí o programa de rádio, ele começa como um programa de rádio, daqui a pouco ele é um grupo importante de mulheres, daqui a pouco são mulheres importantes na comunicação local, na comunicação regional, estadual, nacional, porque não há limite para a combinação de desejos, não há limite. Na verdade, é bombástico isso. Então, quando você percebe isso bem antes e já começa a trabalhar isso no seu storytelling, do programa, do canal, das pessoas envolvidas, você vai atrair, né? A mágica e a magia está na comunicação. E eu não posso falar isso para uma pessoa que é uma comunicadora, que está aqui, que é você, Cláudia. Né? Eu estou falando para as pessoas que não são da comunicação, né? Não estou falando para você, mas você sabe muito bem o que esse programa deve ter trazido para a sua vida. Coisas mágicas começam a acontecer, mas elas não são exatamente mágicas, elas são coerentes. Coerentes com aquilo que você está comunicando aqui. Né? E, sabe, por exemplo, eu sempre tive um sonho de trabalhar em rádio. Eu nunca assim, me organizei para isso, digamos. Mas eu sempre tive, porque eu já trabalhei muito na área de direitos humanos, coordenando comitês e defesa da criança e do adolescente. Então, a gente era muito convidado a ir tanto na televisão, nos programas, ou na rádio. E uma vez eu fui num programa de rádio na madrugada,
falar sobre o ECA, direitos da criança, enfim. Gente, eu adorei, porque eu percebi que o que eu falava no ar, as pessoas estavam ouvindo porque eles davam retornos ali, faziam perguntas, mandavam mensagens. Então, isso é como se houvesse uma ampliação, não dessa minha pessoa, Cláudia Ego, mas exatamente como tu explica, mas das causas que eu defendo. Então, aquilo amplia a minha atuação no mundo, só de estar numa rádio. Então, quando a Miriam me convidou para trabalhar na rádio, eu não tive dúvida, eu já disse, eu quero. Aí depois que eu fui ver o que seria, que trabalho que daria, como. Mas ela me convidou e disse, eu quero, porque eu tinha esse sonho de estar dessa ampliação. Porque, queira ou não, estar aqui amplia a gente para além da nossa pessoa, né? Mas justamente assim, quando eu li o teu livro, ele me trouxe assim várias clarezas e aquietou um pouco assim o meu coração. Porque a gente, principalmente acho que nós mulheres, a gente se critica muito. E tudo que a gente quer fazer sempre é exigido uma perfeição, sabe? Mas aí, ler o teu livro foi assim, o momento certo na minha vida. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o que eu sei fazer, o que eu acredito, o que eu faço isso com um amor verdadeiro, com um afeto, sabe? Então, assim, eu já te agradeço de antemão. Só a leitura do teu livro já me trouxe, assim, esse empoderamento, que é um empoderamento que não congela a gente, não paralisa a gente, mas que faz a gente ter vontade de fazer as coisas, de realizar alguma coisa para além dessa nossa vida, que a gente tem o nosso cotidiano, mas que a vida não pode ser só isso, né? Então, que nem eles brincam assim, a vida não pode ser só trabalhar e pagar boleto. Deve ter alguns valores acima da gente mesmo, né? Então, eu já te agradeço, eu adorei. Eu recomendo para todo mundo, de coração, que leia o livro. Eu adorei as partes, agora já estou falando do livro, adorei as partes das perguntas, adoro interagir, adoro. Eu me sentia conversando contigo, sabe? Ai, que Então, delícia. assim, essa é muito bacana, assim, e ao mesmo tempo isso. Não são demandas suaves, né, para gente que tem causas assim, tipo feminismo, transfobia. Eu que trabalho sempre com essa coisa da gordofobia, né? Porque todo mundo, tu é uma mulher gorda, então todo mundo quer dizer o lugar que tu tem que ocupar, a roupa que tu tem que vestir, o jeito que tu tem que ser, sabe? Então eu me transformou nesse sentido, assim, me tranquilizou, que eu só posso, infelizmente, dar o que eu tenho dentro de mim, e que já pode ser muito se juntar, que nem tu disse, né, com o desejo e o sonho do outro, né, da outra. Então, eu adorei, adorei. Nós estamos aqui hoje no Mulheres no Ar, estou considerando uma aula com a nossa querida Adriana Jorge, e agora nós vamos ver um vídeo que o título começa com cuidado. Então, vamos lá. Atenção para o que vai vir. Eu percebo isso nas mentorias que eu faço. O tempo que as pessoas se demoram num lugar que só mina a energia. Quando você estiver, não importa, no fundo do poço, e você estiver ali, e as pessoas te dizendo, você não vai conseguir, quem é você para fazer tal coisa, você se comunica mal, você não vai conseguir se comunicar melhor do que isso. Fica ali até você pegar o primeiro fôlego. No primeiro fôlego que você tiver, sai dali. Porque só assim você vai conseguir criar. Olha, tá aí a dica, adoro. Mas eu acho que as pessoas têm um pouco de tendência, né, Adri, quando elas estão nesse sofrimento, de ficar um pouco retraídas ali, né? Isso que tu diz é muito importante, assim, na primeira possibilidade. Tem duas coisas, assim, tem momentos na vida da gente que ninguém está acreditando. E vai ser muito complicado a gente depender disso para fazer aquilo que a gente sente que tem que ser feito. Que a gente acorda de madrugada, que a gente pode até não estar ganhando dinheiro para fazer, mas aquilo faz um sentido enorme. Para isso,
não espere apoio de ninguém. Se só tiver você para acreditar em você, acredite em você por todo mundo. Porque uma hora isso vai fazer sentido. Olha só, vou contar um negócio aqui. Essa é a história, assim, se você quiser finalizar, mas assim, ó, é uma história que fecha com chave de ouro. Ou melhor, abre com chave de ouro. Eu fiz um programa durante a pandemia pela universidade chamado Cá Entre Nós em Rede, que eu fazia exatamente isso que a gente está fazendo aqui por essa plataforma, com vinheta, contando a história dos artistas. E ficou uma demanda, ficou um negócio complicadíssimo de fazer, ficou tal, pandemia, isso, aquilo, outro. E eu tive que parar sem que eu quisesse parar. E aí eu entrei em outra circulação com outras coisas. Chegar aqui, no teu programa, Cláudia, sem saber o que ia acontecer, e você fazer toda a forma que era o que eu acreditava que é o que eu fazia, só que agora comigo, é como se fosse uma resposta para dizer, sabe aquilo que ficou esquisito ali? Vai fazer sentido aqui. E aí, tem momentos em que a gente está num lugar que não está legal, a melhor coisa é respirar, o primeiro fôlego sair. E se ninguém te entender, confia, faz, porque uma hora vai fazer sentido. E tudo na minha vida de mais importante que não aconteceu exatamente no momento que eu queria, aconteceu no momento que fez todo sentido. Então, assim, antes de eu escrever esse livro, alguns meses antes eu quebrei perna, eu tive que parar. Isso foi bastante complicado para mim, que sou uma pessoa muito ativa, mas isso também transformou a escrita do livro. Então, fique atento, porque você está narrando. E narrar significa comunicar. Então, em algum momento, você sai do fundo do poço e isso vai fazer sentido também. Na verdade, uma narrativa ela serve para te levar no caminho do sol, né? A ideia é essa, a gente precisa do astro-rei. Bom, a internet, a nossa grande mãe, rede, já está nos mandando sinais. E a gente, Adri, já está super satisfeita de tu ter estado aqui com a gente. Eu sempre vou recomendar para todos que leiam teu livro. E também eu diria que o teu livro ele foi feito assim também para ser lido em várias fases da vida da gente. Porque ele é como se ele fosse, eu vejo ele assim, quando eu fui lendo ele, parecia um diálogo comigo mesma. Então, ele não é um livro assim que tu lê, aprendi a lição, agora já sei. Não, ele talvez seja um livro como eu estava nesse momento aqui de iniciar um projeto, ele foi importante, mas eu acredito que ele é um livro para ser assim, lido e relido, porque que nem assim, o próprio livro fala disso, a gente nunca é a mesma pessoa, né? Então, eu assim, adorei estar aqui contigo. Eu não tenho palavras, mas daqui a pouquinho eu encontro palavras para te agradecer. E aí eu abro agora esse espaço, né, para te, enfim, fazer as tuas considerações finais. Nunca é uma despedida, sempre é um até breve. Já vamos esperar as histórias em quadrinhos. Olha, eu agradeço ao Frida Rock, a Mulheres no Ar, a você em especial, Cláudia Machado, por toda a sensibilidade da maneira que você narrou esse programa, que você fez o storytelling desse programa. A cada um que está me ouvindo agora, que está nos ouvindo agora, com muito carinho, eu agradeço esse espaço de eu comunicar aquilo que eu mais amo fazer,
que é contar histórias, seja na comunicação oral, seja escrevendo livros. O livro tem uma coisa muito interessante, depois que ele é publicado, depois que ele está lá na livraria, ele não é mais meu. Então, cada um que pega o livro também lê de uma maneira, também conta a história de uma maneira. Então, é um pouco assim como o filho, né? Biológico ou adotado, ele é para o mundo. Então, eu quero muito agradecer essa oportunidade, dizer para as pessoas que meu nome é Adriana Jorge, Jorge com 2 Gs, que eu estou no Instagram e que eu aguardo vocês nessa continuidade da conversa. Muito obrigada. Eu que te agradeço, muitíssimos beijos. Que tu é assim como é que eu vou te dizer, uma síntese do que é uma mulher empoderada, linda, sensível, inteligente. E o que eu acho mais bonito é que tu quer puxar as outras pessoas, né? Eu acho bonito quando tu diz ali em algum momento assim, eu quero transformar a vida das pessoas, mas nesse sentido, né? Que elas possam empreender e crescer junto contigo, assim. Acho que isso é o mais bonito, é querer trazer todo mundo junto, sabe? Mas a gente se despede aqui, mas eu vou colocar a doutora Mil Olhos, porque eu adoro aquela imagem. Então a gente vai se despedindo. Eu adoro fazer, as pessoas têm que ver, eu adoro. Adoro quando tu faz as tuas experimentações tecnológicas. Depois aquela imagem não sai da cabeça da gente, né, Adriana? A gente só fica pensando. Então a gente se despede aqui, pessoal, mas vocês fiquem aí, que a doutora Mil Olhos vai dar uma advertência. Vocês prestem muita atenção. Tchau, meu amor. Muito obrigado. Obrigada aos ouvintes que tiveram, né, paciência e afeto de estar aqui com a gente. Beijinhos. Tá, mas storytelling é a mesma coisa que isso? Sim. Oi, gente. Vamos conversar sobre algumas coisas estranhas que acontecem aqui na internet. Tem pessoas que, quando vão contar a sua história, contam só os sucessos. E elas dizem para você que você é um fracassado, uma fracassada, porque não consegue fazer o que elas fazem. Você já se sentiu assim? É tão estranho, não é? Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Você está ouvindo a Rádio Frida Rock. Eu sou Cláudia Machado e este é o programa Mulheres no Ar. Agora nós teremos o nosso momento Butinaço. A semana entre 2 e 8 de julho de 2023 teve como destaque uma data de suma importância para os direitos humanos. No dia 3 de julho, foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data foi criada para relembrar a aprovação da Lei 1390, conhecida como Lei Afonso Arinos, de 1951. A seguir, nós vamos ouvir 2 vídeos. Um de 2021, o Repórter Brasil explicou o que dizia a lei. No ano anterior, o telejornal da TV Brasil também relembrou a data e falou de sua importância. O assunto também foi tema de uma entrevista. No ano de 2021, o especialista comenta o combate à discriminação racial no Brasil e a primeira lei contra o racismo no país.
O dia é lembrado no dia 3 de julho. O programa recebeu Renato Ferreira, advogado e professor especialista em direitos humanos e relações raciais. Renato ressaltou a importância dessa legislação. Em 3 de julho de 1951, foi aprovada a Lei Afonso Arinos, que mudou o cenário das legislações anteriores, uma vez que, após a abolição da escravatura, o Brasil criminalizava as religiões e culturas de matriz africana. Tais circunstâncias só foram alteradas a partir do Código Penal de 1940. Renato explica que a lei em questão foi aprovada após uma bailarina negra norte-americana, especialista em dança afro, Catherine Duran, ser discriminada ao tentar entrar no Hotel Nacional em São Paulo. Década de 50, o ápice da ideia de democracia racial e mestiçagem, promissora. Não havia maturidade jurídica e nem política naquele momento para criminalizar a conduta racista. Muito embora a própria Constituição de 1934 já dizia em um dos seus artigos que todos eram iguais perante a lei, proibindo discriminação com base em sexo, raça, profissões, classes sociais, etc., mas não adotava a eugenia como prática nas escolas, por outro lado, destacou o especialista. No entanto, Renato observou que a lei só conseguia de fato punir a discriminação racial a partir da década de 80, com uma reformulação que transformou as ações como criminosas. Dessa forma, na Constituição de 1988, foi revogada a Lei Afonso Arinos, transformando o racismo em imprescritível e inafiançável. O especialista destacou alguns avanços significativos do ano de 1988 para a atualidade, como o movimento negro, que já fez 2 marchas antirracistas importantes em Brasília, com mais de 50 mil pessoas, e o Estatuto da Igualdade Racial, com leis de cota nas universidades e concursos públicos. Então, a seguir, vamos ouvir os 2 vídeos da Agência Brasil. Este é o nosso butinaço desta semana. Este sábado, amanhã, é dia de reforçar em todo o país o combate à discriminação racial. No dia 3 de julho de 1951, 70 anos atrás, o Congresso Nacional aprovava a primeira norma para enfrentar a discriminação, a Lei Afonso Arinos. Veja na reportagem da Selma Dias. O ano era 2018. Em Brasília, no elevador da empresa onde trabalhava como estagiária, Laura dividia o local com outras 2 pessoas e era a única negra. Foi aí que percebeu que estava sendo ofendida apenas pela cor da pele. Eu estava andando de elevador com a minha supervisora e essa pessoa começou a disparar vários comentários dentro do elevador, e um deles foi que perguntando qual seria o problema do Brasil, e aí ele falou que o problema do Brasil foi a princesa Isabel ter assinado a carta, aquela carta, se referindo à carta de euforia. Depois do episódio, a justiça reconheceu o caso como injúria racial e garantiu a Laura o direito de indenização por danos morais. Mas a vitória dela só foi possível graças a uma outra denúncia, a da bailarina americana Catherine Dunham, que em 1950 teria sido impedida de se hospedar num hotel em São Paulo, também em função da cor da pele. Motivado por esse caso, o Congresso Nacional aprovou há 70 anos a primeira lei contra o racismo no Brasil. A norma, revogada em 89, ficou conhecida pelo nome do seu autor, o deputado Afonso Arinos, e tornava a discriminação racial uma contravenção penal. Na época da Lei Afonso Arinos, você podia impunemente discriminar uma pessoa que chegasse num hotel, num restaurante,
e recusar aquela pessoa, e como eram vários casos de negro não entra. A Lei Afonso Arinos, ela foi a primeira a enfrentar, ainda que seja como a prática não de crime, mas de contravenção. Mesmo simbólica, a Lei Afonso Arinos abriu portas e permitiu o avanço da legislação. Com a Constituição de 88, o racismo passou a ser considerado crime imprescritível e inafiançável. E em 97, o crime de injúria racial foi incluído no Código Penal. A legislação em si, pura e simplesmente, ela não é suficiente para dar conta às demandas sociais, e no caso aqui específico, a demanda do negro e da negra, né? O que é essencial, o que é necessário, é a educação. Portanto, formar uma consciência, né, da necessidade de se respeitar o negro, a negra, enquanto sujeito de direito. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data celebra a criação da Lei Afonso Arinos, a primeira a condenar essa prática aqui no Brasil. Aqui é a professora Kelly Quirino, da Universidade de Brasília. Meu nome é Renan de Sá, tenho 28 anos. Mãos de jovens, homens e mulheres negras são fundamentais para o desenvolvimento desse país. O que todos eles têm em comum? Não é apenas o tom da pele. O que todos eles têm em comum são as histórias de preconceito por causa da cor da pele. Estava eu e uma outra pessoa, também negra do meu lado, que também iria pegar o mesmo ônibus. E aí eu perguntei o motivo por qual ele não iria parar. Aí ele falou que não pararia por conta da nossa cor, porque a gente tinha cor de bandido, né? A gente tem cor de quem é bandido. É por isso que 3 de julho é uma data tão importante para a luta antirracista. É o dia em que passou a vigorar a Lei Afonso Arinos, a primeira a proibir a discriminação racial no Brasil. É a primeira lei criada no Brasil, especificamente para combater o preconceito racial. Naquele momento, em 1950, a lei foi criada como uma contravenção penal e é um avanço na legislação brasileira sobre o combate ao racismo no Brasil. E há 31 anos, o racismo passou a ser considerado crime pela Lei K.O., que aperfeiçoou a Afonso Arinos. Mas mesmo com o aprimoramento da legislação, o racismo ainda é um problema na sociedade brasileira. O racismo só vai acabar quando aqueles que ocupam lugares de destaque, como gestores públicos, assumirem a sua responsabilidade real diante dessa população, que é políticas públicas para a população negra nesse país. Quando homens e mulheres ocuparem cargos de destaque, cargos de poder nesse país, homens e mulheres negras. Já senti saudade de quem não merece, já andei com gente que nem me conhece, já senti saudade de quem não merece, já andei com gente que nem me conhece. Você está ouvindo a rádio Frida Rock e este é o nosso momento de poesia com Lilian Rocha. Fica ligado, breve, muito breve, nós teremos o momento Cleópatra com Lilian Rocha, essa poeta e escritora maravilhosa. Eu te vi. Juro que te vi. Como negar a tua existência, tua exuberância, tua plenitude? Mesmo que todos finjam, mesmo que todos te invisibilizem, eu te vi e fiz um pacto contigo. A nossa dororidade cúmplice da nossa amizade. De braços dados ou erguidos, nos enxergamos na inteireza da nossa humanidade. Poesia de Lilian Rocha, Eu Te Vi, que está no livro Agô, que foi publicado pelo IEL
em 2022. Poesia Lágrima, de Lilian Rocha. Sonhei contigo. É como se o tempo não tivesse passado. Pude ver teu sorriso, era tanta saudade. Não aguentei, que até a apneia tive. Acordei assustada, a mão fechada, parecia conter algo. Abri curiosa lentamente. Uma gota. Levo à boca. Era salgada. Tua lágrima agora chora por meus olhos. Palavra bendita que sai da tua boca como insulto e que transcende em minhas crenças, em minha dança, em minha história, em minha vitória e que corporifica no meu sorriso de perplexidade da tua pobre, medíocre ignorância. Em homenagem aos 60 anos do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Carta para Carolina. Boa noite, amiga. Hoje eu olhei pela janela e tua imagem me veio à mente. Pensei qual seria a tua reação neste momento de pandemia. Como agirias, o que escreverias? Com certeza o teu olhar recairia sobre os periféricos. Tua escrita seria um grito de cuidado e principalmente de afeto. Vivemos tempos bicudos, os manos pretos morrendo sem assistência. Somos a fileira da frente, as buchas de canhão, sem máscaras, sem água, sem detergente, sem álcool, sem teto, sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Sabes muito bem do que estou falando. Triste isso. Porque aqui nada mudou. Teu povo continua lutando por equidade em uma sociedade nada justa. Resiliência é o que nos sobra, mas não basta. Espero que tua inspiração possa nos trazer forças para lutar e acreditar em dias melhores. Nossos passos vêm de longe. Calçamos os teus sapatos e seguimos a tua trajetória, reinventando novas histórias. Somos escritoras pretas, guerreiras, reverenciando a nossa memória. Admiração sempre. Beijos, beijos, de Lilian Rocha.
Você curte teatro? Então vem conhecer o Via Expressa Coletivo Teatral, grupo de treinamento da presença cênica com o ator Carlos Simeone, do Lume Teatro da Unicamp. Surgido em 2018, o coletivo promove oficinas e cursos para atrizes e atores com experiência profissional ou não, seguindo a técnica de treinamento da utilização do corpo e da voz como principais instrumentos de expressão teatral. Quer conhecer nosso trabalho? Visite nosso site www.viaexpressacoletivoteatral.com e compartilhe nossos desafios e sonhos. Obrigada por ouvir a Rádio Frida Rock. Aqui você ouve os clássicos do rock and roll, country, soul, pop rock, blues, tanto nacional quanto internacional, e os melhores sons da nossa MPB. Recebe atualizações diárias de notícias livres de fake news, informações diversas, quadros de variedades. Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada. Estamos terminando mais um Mulheres no Ar. Chegou o momento da despedida, mas as despedidas nunca apagam as lembranças que se eternizam em nossos corações. Eu sou Cláudia Machado. Até a próxima semana, quinta-feira, meio-dia, aqui na Rádio Frida Rock, totalmente empoderada.